Olá pessoal, tudo bem? Olha, nessa aula nós iremos dar continuidade à disciplina de automação hidráulica e pneumática e nós iremos trabalhar um pouco as propriedades dos fluidos, né, que fazem parte dos nossos sistemas, tanto hidráulicos quanto pneumáticos. Então, antes de mais nada, vamos ver o seguinte: o que é um fluido? Olha, um fluido, a gente pode caracterizar um fluido como uma entidade que tem a capacidade de escoar. Então, tudo aquilo que escoa é fluido. Por exemplo, a água é um fluido? Pois ela escoa. O petróleo é um fluido? Pois escoa. Então, para a nossa disciplina, como nós trabalhamos com sistemas hidráulicos e pneumáticos, basicamente os fluidos de trabalho, eles são dois. Nós teremos o fluido de trabalho como sendo o óleo, quando eu trabalhar com sistemas hidráulicos, conforme nós vimos na aula anterior. E nós teremos aí o ar comprimido, quando nós trabalharmos com sistemas pneumáticos. Então, basicamente, nós temos esses dois fluidos e cada um deles tem suas características que nós iremos ver agora nos próximos slides. Vamos lá. Uma grande característica dos sistemas e dos fluidos é a sua compressibilidade. O que é compressibilidade? É a capacidade que um fluido tem de ser comprimido. Então, veja bem, vamos supor que você pegue uma seringa e você encha ela com água e você tampe a saída da seringa com esse dedo e você tente comprimir a água no interior da seringa com o êmbolo. Você vai ver que é muito difícil de você realizar essa atividade, porque a água é um fluido conhecido como incompressível, ou seja, ele é difícil de ser comprimido. Porém, se você deixar a seringa só com o ar e você tampar a outra extremidade da saída, você consegue baixar um pouco o êmbolo, você consegue realizar essa atividade. Porque o ar comprimido é um fluido que tem uma compressibilidade maior do que a água. Então, a compressibilidade é basicamente, a capacidade que um fluido tem de ser ou não comprimido. Então, olha, propriedade dos corpos que podem ser comprimidos, é chamado de compressibilidade, A compressibilidade dos líquidos é quase nula. Assim como a água que eu exemplifiquei, o óleo também. O óleo é bem difícil de ser comprimido, diferentemente do ar comprimido, como eu citei, Os gases e os líquidos têm compressibilidade diferente, visto que os primeiros são facilmente comprimidos, já os segundos não. Isso foi o que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. E daí nós temos aí duas figurinhas, Aqui eu tenho o gás que tem um êmbolo, eu consigo deslocar um pouco esse êmbolo comprimindo o meu gás. Já um líquido, ele praticamente não se comprime. Você pode tentar empurrar o êmbolo que ele vai ficar ali estático, não é isso? Uma outra propriedade aí, pessoal, é exatamente a viscosidade. O que é que representa a viscosidade? Essa viscosidade, ela representa a facilidade que um fluido tem de escoar ou não escoar. Então, vamos lá. Digamos, se você tem uma colher e enche ela com água, assim que você vira a colher, a água escoa toda de uma vez e cai no chão, por exemplo. Porém, se você tiver mel, você preencher uma colher com mel e você virar, você vai ver que o mel ele demora a escoar. Por quê? Porque o mel ele é mais viscoso do que a água. O óleo ele também tem uma viscosidade. Não é tão grande quanto a viscosidade do mel,
porém é maior do que a viscosidade da água. Então a viscosidade ela está atrelada aí com a facilidade que um fluido tem de escoar ou de não escoar. Então, todos os fluidos, incluindo o ar, têm propriedades que seguem as leis básicas da mecânica dos fluidos, que é justamente essas propriedades que os fluidos têm. A viscosidade é a capacidade que um fluido tem de escoar, né? Uns têm mais facilidade para escoar e outros menos. Alguns fluidos, como a água, têm baixa viscosidade, como eu expliquei, ele escoa fácil. Já alguns outros fluidos, como o mel, apresentam alta viscosidade ou viscosidade elevada. O que é que essa viscosidade ela influencia no meu sistema hidráulico? Olha, veja bem, os sistemas hidráulicos eles são compostos por peças mecânicas e essas peças elas interagem umas com as outras. Então, por exemplo, em um carro você vai ter um pistão que ele vai trabalhar no motor do carro e esse pistão ele fica se movimentando, né, para gerar o movimento do carro. Se o óleo que lubrifica, no caso o motor, ele tem que ter certa viscosidade. Por quê? Porque as peças mecânicas interagindo umas com as outras, se não existir a viscosidade do óleo, elas vão danificar umas às outras devido à falta de lubrificação entre as peças. Então, uma das grandes características que o óleo tem é a viscosidade, que faz com que o tempo de vida dessas peças mecânicas seja mais elevado, porque ela fica ali lubrificando as peças que realizam movimentos relativos umas com as outras, fazendo com que o sistema mecânico opere sem danificar, sem ser danificado. Então, basicamente, a viscosidade ela influencia nesse ponto aí. Então, uma outra propriedade importante de ser mencionada em circuitos hidráulicos e pneumáticos é exatamente a força, né? A gente utiliza sistemas pneumáticos e sistemas hidráulicos para transmitir força, assim como o exemplo da retroescavadeira. A grande característica é conseguir içar uma carga ou fazer alguma atividade que demande a produção de força. Então, a força da física, né, é qualquer influência capaz de produzir uma alteração no movimento de um corpo. Então, nós temos aí a unidade de força é exatamente o Newton, né, que ela deriva da segunda lei de Newton. Então, quando eu trabalho com força, eu penso em alguma influência externa que provoque a geração de movimento. E daí eu meço essa força em newtons. Então, posso implicar uma força de 10, 20 newtons e assim sucessivamente. Então, como é que eu correlaciono essa grandeza força com as grandezas aplicadas na hidráulica e na pneumática? Em sistemas hidráulicos, como nós vimos, nós vamos trabalhar com grandes pressões. E como é que a pressão ela se relaciona com a força? A pressão ela é diferente da força, só que quanto maior a força, maior a pressão. Elas têm uma relação entre si. Então vamos lá. O que seria a pressão? Sabe-se da física que a pressão é dada pela seguinte relação. A pressão é exatamente a força dividido pela área de superfície, certo? Então, isso é pressão. Por exemplo, o seu corpo, ele promove uma força no chão. Então, a gente, ao se levantar, nós estamos levantando uma carga sobre nossos pés. Então, nós temos, os nossos pés, eles suportam a força do nosso peso. Porém, digamos que se você conseguisse ficar de cabeça para baixo e apoiar, se levantar só com esse dedo apoiado no chão, você colocasse a carga de seu peso toda apoiada em cima desse dedo. Olha, o seu peso ele não mudou, ele é o mesmo peso de antigamente. Só que a área de contato, a área que está suportando a sua força, agora não é mais a área da superfície de seus pés.
é a área da ponta de um dedo. Então, seu dedo provavelmente quebraria por conta da pressão a que ele foi submetido. Então, veja a diferença de força para pressão. A força, ela é uma carga, pode ser uma carga. Porém, a pressão, ela está atrelada à carga e à superfície de contato que essa carga está submetida, certo? Então, é como você colocar a mão em cima, fazer força contra uma mesa ou fazer força contra a ponta de um prego. Logicamente, o prego ele implica uma pressão maior, o que faria com que sua mão fosse furada, porque ele está submetido a uma pressão maior do que em uma superfície plana. Então, nós temos aí, como foi dito, que a força ela é medida em Newton e a área ela é medida em metros quadrados. Então, quando eu tenho uma pressão, né, eu vou calcular aí, ó, a força exercida sobre uma superfície. E aí eu vou ter que a minha pressão, né, ela seria Newton dividido por metro quadrado. E como é que a gente chama Newton dividido por metro quadrado? A gente chama de Pascal. Então, a unidade de pressão é Pascal. Se nós tivermos números maiores em Pascal, nós podemos colocar como os submúltiplos dele. Por exemplo, quilopascal, megapascal, gigapascal, certo? Mas Newton dividido por metro quadrado é 1 pascal, que é uma unidade de medida de pressão. Então, gente, vamos ver aqui esse exercício, né? Vamos resolver um exercício a respeito desse cálculo de pressão. Como é que a gente faz esse tipo de atividade? Olha, dado que se deseja levantar uma carga de 5.000 newtons, para isso dispõe-se de um atuador com diâmetro de 100 milímetros, qual a pressão mínima que deve ser aplicada? Olha aqui o sistema. Eu tenho uma carga aqui que é a força, né? A gente viu que é dada em newtons, é 5.000 newtons. E o diâmetro desse atuador aqui, ó, é 100 milímetros, tá ok? Qual a pressão mínima que deve ser aplicada? A gente viu que pressão ela é dada por força dividido por área. A força aqui seria quem? A carga. A área seria a área correspondente ao atuador que tem esse diâmetro de 100 milímetros. Então, vamos lá, ó. Antes de mais nada, a gente viu que a pressão ela é dada em Newton por metro quadrado. Então, essa área, esse diâmetro que está em milímetro, nós teremos que usar ele em metro. No caso, 100 milímetros equivale a 0,1 metro, seria o diâmetro. Então, nós teremos aqui, né? Como o raio ele é metade do diâmetro, o diâmetro aqui é 0,1 metro, o raio vai ser metade de 0,1, vai ser 0,05 metros. Então, nós teremos aqui π, que vale 3,14, multiplicado por 0,05 ao quadrado, πr ao quadrado, é a área de um círculo. Então, nós teremos que a área do círculo ela será 0,00785 metros quadrados. Eu não coloquei aqui, mas são metros quadrados, não é isso? E agora, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai implementar isso na relação de pressão. Como é que é pressão? Pressão é força dividido por área. Como aqui é um círculo, área do círculo. Então, nós teremos que a força ela é 5.000 newtons e a área é 0,00785 metros quadrados. A gente calculou aqui a área do círculo. E daí nós ficaremos com uma pressão igual a 636.942,67 Pascal. Se a gente quiser
transformar isso em um multiplicador, a gente pode colocar simplesmente 636,94 quilopascal, ou seja, 636,94 mil pascal, certo? Aproximadamente será isso aí a nossa pressão. Por fim, pessoal, nós temos aí, a lei de Pascal. E o que é que a lei de Pascal ela preconiza? Olha, ela preconiza o seguinte: a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. Inicialmente é um pouco difícil de ser entendido, só que nós vamos compreender isso tranquilamente. Pascal enunciou um princípio que ele é utilizado nas máquinas hidráulicas de uma maneira geral, e nós vamos entender o que é que isso quer dizer. O acréscimo de pressão sofrida pelo líquido ao aplicarmos a força na superfície transmite aos demais pontos. Então vamos lá, vamos ver aqui essa figura desse recipiente que é chamado vaso comunicante. O que é um vaso comunicante? É um local onde eu vou ter uma comunicação de um recipiente para outro, por meio de um canal. Então, imaginem que eu tenho um êmbolo de um lado e um êmbolo do outro. Então, vamos lá. Digamos que os dois êmbolos, eles estão soltos na superfície de um líquido qualquer. Pode ser a água, pode ser o óleo. E daí você empurra esse êmbolo para baixo aqui, ó. Quando você empurrar o que é que você espera que aconteça? Que o outro êmbolo, ele suba, né? E de maneira contrária, se você empurrar esse daqui para baixo, você espera que esse êmbolo da esquerda suba. Por quê? Porque, como Pascal enunciou, a pressão ela é transmitida ao longo do líquido. Então é exatamente esse o princípio que é utilizado em máquinas hidráulicas. Nós temos que a pressão ela é promovida por quem? Em uma máquina hidráulica como um todo. Se a máquina for automática, a pressão é produzida pela bomba. A bomba ela eleva a pressão em um lado e transmite para o outro. O outro seria o quê? Seria o atuador, seria a pá, seria alguma forma de transmissão de energia. E nós temos que, no caso aqui, pela lei de Pascal, a pressão no recipiente 1 ela é igual à pressão no recipiente 2. Então, olha a relação aqui, ó. A pressão ela é igual, ou seja, se eu pegar essa força 1 aqui da esquerda e dividir pela área desse êmbolo, eu vou ter que vai ser igual à força 2 dividida pela área do êmbolo da direita. Por quê? Porque a pressão aqui ela é igual à pressão aqui. Então, nós teremos duas pressões iguais. Como nós sabemos que a pressão é força dividida por área, a força 1 dividido pela área 1 é igual à força 2 dividido pela área 2. Vamos aí para algum exemplo para que nós possamos entender melhor essa aplicação. Então, ó, para o sistema hidráulico descrito abaixo, qual o peso máximo que pode ser içado aplicando-se uma força, de 100 kg-força? Uma outra unidade, ou a gente consegue medir força em Newton ou em quilograma-força, certo? Então, olha, do lado esquerdo eu tenho uma força de 100 kg-força e daí eu tenho uma área de um pistão bem menor, de 10 centímetros quadrados. Do outro lado, eu já tenho uma carga maior, que é a de um carro. Só que o êmbolo ele é maior. Por quê? Porque a pressão ela é igual. Então, se a área do êmbolo fosse exatamente a mesma dos dois lados, eu só conseguiria içar uma força também de 100 kg. Só que como a gente tem duas áreas distintas, as forças elas serão diferentes, porque a pressão é força sobre área. Então isso é uma maneira de nós conseguirmos
ampliar, maximizar a força. É o que acontece nos macacos hidráulicos, certo? Os macacos hidráulicos, eles conseguem içar um carro por meio do princípio de Pascal, onde em um lado eu tenho uma força pequena, com a área pequena, do outro lado eu tenho uma carga grande, aí eu vou ter que ter uma área do êmbolo grande também, para que a pressão ela seja equilibrada. Então, olha, nós teremos que a pressão aqui vai ser igual à pressão desse outro lado, a pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito. Do lado esquerdo, a força que eu tenho é 100 kg força e a área é 10 centímetros quadrados. Do lado direito, eu não sei qual é a força, eu sei qual é a área, que é 100 centímetros quadrados. Então, vamos colocar aí na relação, ó, força 1 dividido por área 1 é igual a força 2 dividido por área 2. E daí nós teremos 100, que é a força de 100 kg força, dividido pela área de 10, é igual a força 2, que eu quero descobrir qual é a carga que eu consigo içar, dividido pela área desse outro pistão aqui, ó, que é de 100 centímetros quadrados. Nós teremos aí, se você multiplicar meios por extremos, simplifica, nós teremos que a força 2 é 1000 kg força. Então, com 100 kg forças, eu consigo içar uma carga de 1000 kg forças. Por que eu consigo essa ampliação de força? Pelo princípio de Pascal. Eu consigo ampliar a força se eu variar as áreas dos êmbolos, certo? E, novamente, esse é o princípio adotado em elevadores hidráulicos, tá ok?